mulher linda que está aí do seu lado, diga assim: ei, seja bem-vinda. Hoje você vai sair desse lugar cheia da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Abraça aí 5 mulheres e diga para ela uma palavra profética. Não só abraça não, seja a boca de Deus nessa noite. Declare uma palavra. Abraça 5, abraça 6, mas seja profeta de Deus. Libere uma palavra na vida dessas mulheres. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Amém? Pode tomar seu assento. E dando glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Abre aí a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Érica, pode entrar para deixar essa porta fechada e já fecha de lá também. Se alguém chegar, só fica aí perto, se alguém bater. Aleluia. Todos acharam? Quem tem a Bíblia aí de papel? Levanta aí ela. Glória a Deus. Vamos vender Bíblia nessa igreja, para o povo andar com Bíblia, né? Gente, a maior demonstração da nossa fé nos tempos de hoje é andarmos com a nossa Bíblia. Antigamente só sabia quem era crente quem andava com o livro de capa preta. Quem andava com o livro de capa preta era crente. Hoje as pessoas têm a Bíblia no celular. Não precisa andar com Bíblia. Mas é um ato profético nessa nação. Quando nós andamos com a nossa Bíblia, nós estamos demonstrando a nossa fé. Demonstrando que nós cremos na palavra de Deus, que ela é viva, que ela é eficaz e ela é mais importante que tudo na nossa vida. Todos encontraram? Amém? Diz assim: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois há de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Curve sua cabeça nesse momento. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque já te adoramos com as nossas ofertas, já entoamos louvores, Pai, a Ti. Pedimos, Senhor, nesse momento, Pai, que o refrigério do Teu Espírito, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, Pai querido, envolva cada uma dessas mulheres que aqui está. Pai, traz, Senhor, a Tua presença sobre esse ambiente. Aquieta o nosso coração e nos refrigera em Ti, meu Deus. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nessa noite e pedimos que o fluir do Teu Espírito, o fluir de Ti, meu Deus, encha as nossas vidas e que a Tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz, que ela traga vida, traga restauração, traga renovo, tudo aquilo que a Tua palavra é, na sua essência, que possamos, Senhor, usufruir, crer, acreditar, meditar e viver, para que tudo seja para a glória e honra
do teu santo nome. Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, por tua presença nesse lugar. Que os teus anjos já estejam acampados, nos guardando e nos livrando de todo o mal. E quem crê, diga amém. O tema do nosso culto de mulheres é emoção, emoções. O que é emoção? Emoção é uma reação de uma ação externa que acontece na nossa vida. Principais emoções: alegria, tristeza, medo, comoção. Isso são, vamos dizer assim, as emoções básicas das nossas vidas. Um exemplo, quando alguém nos coloca em perigo, gera o que na nossa vida? Medo. Sim ou não? Medo. Nós sentimos medo. Quando alguém nos fala mal da gente, o que é que nos causa? Raiva. Ah, se eu pego essa desgraçada. Dá raiva, não dá? Ou alguém aqui, eu amo quem fala de mim. Tem alguém aqui? Não, né? Todo mundo fica tocado ou com raiva de quando ouve falar que alguém está falando de si. Então, isso são chamados de emoções. E na vida das mulheres, a emoção ainda é um negócio bem maior. Porque nós já somos seres emotivos. Somos seres emotivos. Então, se acontece algo externo, logo é ativado em nós as emoções. Mas o que fazer com as emoções? Como controlar essas emoções? Como ter um equilíbrio emocional? O que a psicologia chama de inteligência emocional. É o equilíbrio nas emoções. Tem pessoas que fazem terapia para ter um equilíbrio nas suas emoções. Porque são muito explosivas, né? É barraqueira. Tem alguém barraqueira aqui? Tem não, né? Em nome de Jesus, não tem. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, aqui não tem barraqueira. Se alguém pisar no teu pé, ó, te controla. Não vai explodir não, pelo amor de Deus. Porque a gente descobre uma barraqueira, né? Um número maior de barraqueira quando aparece uma. Basta aparecer uma. Basta uma reclamar de alguma coisa, que aí você vê o tanto de barraqueiro que tem no ambiente. Que aí começa. Só que as emoções, elas são diferentes dos sentimentos. São coisas que são muito parecidas, mas o sentimento é a reação daquilo que vivemos nas nossas emoções. Ou seja, o que eu faço quando as minhas emoções são aguçadas? Principalmente da raiva, do medo. Porque daí então começa a desencadear sentimentos. E aí os sentimentos são os mais variáveis. Começa com inveja, ódio, e aí vai. Tanto tem os sentimentos positivos, como tem os sentimentos negativos. Como nós somos pessoas totalmente emotivas, nós precisamos desse equilíbrio. Pastor, eu não estou entendendo. O que tem a ver essa leitura com isso que a senhora está falando? Já já você entende. Você não precisa entender no início da mensagem, não. Você, pelo menos no final, você vai entender alguma coisa. Amém? Agora coloca a mão aí no teu ouvido e diz assim: eu vou ouvir só a mensagem. Quem falar comigo, vou fingir que não existe. Só por enquanto, tá? Não vai aguçar as tuas emoções, não. A gente vê aqui nessa passagem que Maria era uma jovem. A Bíblia não fala a sua idade, mas era uma jovem de mais ou menos 17 para 18 anos. Era praticamente uma adolescente. E Maria é visitada pelo anjo do Senhor.
para trazer uma missão espetacular. Maria foi escolhida para gerar Jesus dentro do seu ventre. E a única pergunta que ela fala para o anjo é dizer: como é que vai ser isso? Já que ela não conhecia homem. Ela estava despojada. Alguns dizem que era noiva, outros dizem que era o período que eles casavam e esperava uma semana ou um mês para poder ter o grande banquete, a grande festa, e ali ser concebido o matrimônio. E ela estava nesse descanso, né, esperando o momento para conhecer o seu esposo, que era José. E o anjo vem e faz um desafio extraordinário na vida de Maria. Imagine você, com 17 anos, chegando um anjo e dizendo: você vai engravidar. Mas não é do José. Você vai engravidar, mas é do Espírito Santo. Numa época em que a lei era lei, e se uma mulher adulterasse, porque aos olhos do mundo ia aparecer, se não é de José, é de quem? Ninguém nunca tinha visto. Elas esperavam, as mulheres daquela época esperavam sim, pela profecia se cumprir, mas elas não tinham entendimento ou conhecimento de como isso ia acontecer. Nem Maria. E Maria recebe o anjo, ouve e diz: eis-me aqui, Senhor. Uma jovem de 17, vamos dizer que ela tinha 17 anos. Uma jovem de 17 anos. Recebendo uma missão de gente grande. Recebendo uma missão poderosa. E dizendo: eis-me aqui, Senhor. Essa pessoa tinha equilíbrio nas suas emoções? Tinha ou não tinha? Tinha. E coloque equilíbrio nisso. Tinha muito. Gente, no tempo dela, ela ia se perguntar: meu Deus, eu ia fazer 1001 perguntas. E o meu noivo? O que é que eu vou dizer para ele? E meus pais? E os meus parentes? Quando vêm me perguntar, o que é que eu vou dizer? Meu Deus do céu. Eu ia fazer 1000 e Maria não só perguntou como é que isso ia acontecer. Estava suficiente. E aí Maria recebe essa mensagem e ela recebe o aviso de que a sua prima estava grávida de 6 meses. Isabel. Maria era uma simples jovem da cidade de Nazaré. Era uma jovem com muita integridade. Deus achou graça em Maria para ela cumprir uma missão muito grande, um propósito. Mas Isabel era descendente de Arão. Olha a linhagem de Isabel. Isabel era aquela mulher que já tinha uma idade bem avançada. Era uma mulher casada. Só que era estéril, não podia ter filhos. Deus visita Zacarias, seu esposo, lança uma promessa sobre ele e diz: olha, sua mulher vai engravidar, eu vou te dar um filho. E ele: não tem como. Minha mulher é estéril, eu já estou com um bocado de idade aí. Epa, Senhor, que história é essa? E o Senhor diz: pois tu vai ficar mudo até o dia do nascimento da criança. Zacarias era sacerdote. José era o quê? Carpinteiro. José era da carpintaria. Mas Zacarias era sacerdote. Analisando a vida de Isabel e analisando a vida de Maria, onde possivelmente Jesus tinha que nascer? De Isabel. E não de Maria. Analisando todo o contexto, porque Isabel também era uma mulher que
era obediente e amava a Deus, adorava a Deus. Mas olha isso. Quando Isabel, Maria, o anjo falou para Maria que Isabel estava grávida de 6 meses. Maria, prima de Isabel. Maria, em pouco tempo, Maria foi visitar Isabel. E aí, quando chega, a Isabel fica cheia do Espírito Santo. Ela poderia dizer, e ela já teve a revelação que Maria estava gerando o Salvador. Para algumas mulheres, isso é normal, está tudo certo. Mas naquela época, na vida de Isabel, que talvez ela também esperava essa promessa de que ia nascer o Salvador de uma mulher, talvez poderia ela achar, por que não eu? Eu sou de uma linhagem de Arão. Meu marido é sacerdote, não é carpinteiro. É sacerdote. É um homem do altar. Porque a minha prima, uma jovem que não sabe de nada, poderia ou não poderia? Não poderia fazer uma comparação com o nível que Isabel era para o nível que Maria era? Não é totalmente desigual aos nossos olhos? Mas Isabel, uma mulher de Deus, que engravidou sem saber como isso aconteceu, porque o seu marido estava mudo, ela não entendeu, só soube que estava grávida porque a barriga começou a crescer e o homem estava mudo, totalmente mudo. A Bíblia não diz se ele escreveu no papel lá o que tinha acontecido. A Bíblia não fala, porque ele poderia ter escrito, né? Avisando para ela que Deus o visitou, o anjo visitou e que ela iria engravidar. Mas o ponto aqui, Isabel não se comparou com Maria. Isabel não teve inveja do que Maria carregava. O que Deus deu para Isabel, ela se contentou. E não foi olhar para a sua linhagem e dizer, provavelmente teria que ser eu. Porque era uma mulher que tinha um coração conforme a vontade de Deus. Era uma mulher cheia do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou do seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quantas mulheres, ao ver outra desenvolvendo, crescendo, não se alegra? Não elogia. Não lança sobre ela, você vai crescer mais ainda. Olha, parabéns. É tão difícil elogiar às vezes, sim ou não? Quando alguém está crescendo e eu queria esse lugar. Esse lugar era para mim, por que que esse lugar não é meu? Por que que fulana conseguiu e eu não? Por que que fulana já é isso e eu ainda não? Eu estou aqui há mais tempo nos pés do Senhor. E por que que sobre mim não veio a graça de Deus de receber o que Beltrana está recebendo? Diga, a comparação te leva a lugar nenhum. É difícil se alegrar com os que se alegram? Não. Mas muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque queria o lugar do outro. Ah, como eu queria o lugar de fulana. Por que que Deus só usa fulana? A síndrome de Miriam. Por que que Deus só usa Moisés?
que foi que Miriam conseguiu com isso? Diga, lepra. Lepra. Por que Deus só usa Moisés? Por que Moisés é usado? Moisés erra. Moisés peca, que eu sei que Moisés tem pecado. Moisés não é esse santo que todo mundo fala, não. Talvez Miriam falava isso para Deus. Eu sou uma santa. Por que Deus não me usa? Deus ficou tão irado com Miriam. Olha as emoções de Miriam. Olha o desequilíbrio na vida de Miriam. Achando que Deus tinha que derramar sobre ela o que derramava sobre Moisés. Olha a diferença de Miriam e Isabel. Se alegrando com aquilo que Deus derramou sobre a vida de Maria. E Miriam odiando o que Deus estava fazendo através da vida de Moisés. Deus está falando com você nessa noite? Comparação. E comparação, agora veio aqui, né, como é que fala? Veio aqui uma revelação do céu. Vamos para o pentecostalismo mesmo. Que eu falei que comparação não leva a nada. Esquece. Comparação leva a morte. Que lepra leva à morte. Olha isso. A morte da sua identidade, a morte daquilo que você é, a morte daquilo que Deus chamou você para ser. Quando eu fico olhando para a vida do outro e comparando com a minha, isso tanto vale para o negativo quanto para o positivo, que não há positividade em comparação. É lindo de ver, lá no livro de Reis, eu acho que no capítulo 17, se não me engano, aquela jovem criança que teve as suas emoções frustradas, de dor, de rejeição, de medo. Aquela menina que foi conduzida, tirada da sua cidade de Israel e foi levada como escrava, provavelmente seu pai e sua mãe foram mortos na guerra, que era comandada por um sírio chamado Naamã. E esse homem foi lá, guerreou contra Israel, matou muitos e levou cativo uma menina. Uma jovem, talvez ali dos seus 10, 12 anos. A Bíblia não relata a idade, mas diz que era uma menina, uma criança. E aquela menina tinha motivo de sobra para ter ódio de Naamã, sim ou não? Esse elemento chega na minha cidade, guerreia, mata meus pais e ainda me leva de escrava para casa para servir a sua esposa. Escravo tem vez na casa dos seus senhores? Não. Era tratada exatamente como escravo. Só podia sentar quando a senhora mandasse. Só podia se recolher quando houvesse uma ordem. Ela não tinha vontade própria. A vontade dela era direcionada pela sua ama, que era a mulher de Naamã. E aquela menina começou a viver e conviver na casa. Começou a enxergar que tinha algo errado. Quando Naamã chegava, que tirava as suas vestes, ela começou a enxergar que ele tinha lepra. Era um homem leproso. Escondia suas lepras através das suas vestimentas. E ali, aquela menina tão sofrida, eu acredito que os sentimentos dela foram feridos de formas muito fortes. Era apenas uma criança. Mas ela chega para aquele homem e diz: olha, meu senhor, se o senhor fosse na minha terra, porque lá tem profeta, e ele orasse por você, você ficaria curado.
Você tinha coragem de liberar uma palavra dessa para quem te feriu? Não, mas para quem te feriu muito. Para quem lançou vamos dizer assim, um destino para a tua vida, que você era livre, tinha pai, tinha mãe, e agora você é escrava. Você tem noção disso? Você liberava uma palavra de vida para uma pessoa que te feriu, que te amargurou, que destruiu os teus sonhos? Sim ou não? Reflexão. Mas aquela menina, ela conhecia os princípios de Deus e ela não permitiu que as suas emoções se transformassem em sentimentos daninos. Ela olhou para aquele homem e disse: poxa, Naamã está morrendo, está cheio de lepra. É um bom soldado, ele comanda, era um cinturão, ele comandava 100 homens, era chefe. Eu vou indicar alguém que pode ajudá-lo. Ele acabou com a minha vida. Destruiu os meus pais. Estou aqui como escrava. Mas isso não vai mudar quem eu sou. Não mudou a natureza dessa menina. Não mudou quem ela era. Não modificou a sua vontade, o seu desejo de vingança. Não mudou. Ela desejou o bem no meio do mal. Que exemplo para as nossas vidas. E aquela menina direcionou, aquele homem foi, teve aquele processo todo, que Naamã foi lá no Eliseu. Na verdade, a Naamã foi no rei. E quando chega diante do rei, o rei se desespera. Esse homem vem de novo guerrear contra nós. Não é possível, que ele mandou um recado dizendo que estava indo lá para ser curado. E o rei se desesperou. O rei de Israel se desesperou. Agora ele vai querer vir matar todo mundo de uma vez. E o rei colocou roupa de saco, se humilhou, desesperado, com medo. Olha as emoções do rei. O rei se desesperou, entrou em pânico. E aí as conversas chegou até a Eliseu. Quando Eliseu soube, foi até o rei e disse: ei, te acalma. Quando ele chegar, manda ele lá na minha casa, que o meu Deus resolve isso aí. Tenha medo não, rei. Se acalme. Se ele chegar aqui, mande ele para a minha casa. Convicção de quem serve a Deus. E o rei foi. O rei mandou o Naamã ir na casa de Eliseu. E Eliseu nem tchuiu para Naamã. Cabra desse, que vem aqui destruir a minha terra, eu vou dar o aval. Se ele quer cura, eu acredito que Eliseu só recebeu pelo desespero do rei. Não foi porque ele queria que Naamã fosse curado, não. Ele só recebeu o Naamã pelo desespero do rei. Porque o rei estava em desespero. Estava em caos. Medo, em pânico. Vai acabar com toda a cidade agora. Segunda vez que esse cara vem aqui. A primeira vez já fez um dano louco. E aí Israel chega lá, Eliseu não recebe a ele. Diz assim: ó, Geazi, vá ali, fala para esse rapaz que vá lá no Rio Jordão, tome 7 mergulhos, um banhozinho. E o cara ficou irado. As emoções aguçadas. Como é que pode? Um chefe veio lá da Síria para falar com esse homem e ele não sai nem na porta para me receber. Manda um recado pelo seu servo e manda eu tomar banho num rio sujo, imundo. Quem ele pensa que eu sou? Mas Naamã era cercado de pessoas com o coração quebrantado, com o coração alinhado. E aí o seu servo chega para ele e diz: olha, meu senhor,
Se ele te mandasse fazer coisas maiores, tu não faria para ser curado? Então vamos lá, vamos tomar um banho nesse rio. E aí vamos ver o que vai acontecer. Tudo bem, vou lá. E foi. E tomou lá os 7 mergulhos. No 7º foi que ele foi curado. E aí ele volta para agradecer a Eliseu, com muitos presentes. E Eliseu não foi recebê-lo, só diz assim: volte pelo mesmo caminho. Não quero nada de você. Mas Geazi, o servo de Eliseu, e eu creio que provavelmente aquilo que aquela jovem fez, declarando na vida de Naamã uma palavra de vida, porque quando ela indicou o profeta, a cidade que tinha profeta, ela indicou a cura para ele. E aí, quem por direito era para receber os presentes? Diga, a menina. Já que Eliseu não recebeu, eu acredito que ele ia trazer aquilo e ia entregar para aquela jovem. E eu acredito que ele ainda ia dar a liberdade dela. Mas aí um sujeito, cheio de usúria, correu e disse: ei, o meu senhor, ele aceitou, ele resolveu voltar atrás, mentindo. Porque queria o que não era para ele. Ficou com dor. É muita coisa, é muita riqueza. A gente ia passar aqui uns 3 meses sem precisar de pagar imposto. Mas aí o que é que acontece? Eliseu rejeita, eu vou lá correr atrás dessa bênção. A bênção que não era dele. Um presente que não era para ele. Muitas das vezes nós corremos atrás daquilo que não é para nós. E nós temos convicção de que aquilo não é para nós, por conta das nossas emoções. Conduzido por uma emoção, por um desejo, por uma vontade, vai atrás daquilo que Deus não trouxe para ele. E ele tomou aquilo para ele. Quando ele chega na presença de Eliseu, Geazi, Eliseu disse: o meu coração estava contigo. Olha isso, Eliseu não saiu nem de casa. Meu coração estava contigo. E eu vi que você pegou o que não era seu. Agora, toda a maldição que estava sobre Naamã vai vir para você, seus filhos e toda a sua geração. Meu Deus. Diga, uma decisão por emoção leva à ruína de toda uma geração. Não foi só na vida dele que ele trouxe a maldição. Ele trouxe maldição para toda a sua casa. Toda a sua família. Quantas mulheres, às vezes levada pela emoção, pelo um desejo, corre atrás daquilo que Deus não mandou correr. Vive atrás daquilo que Deus não designou para ela. E acata trazendo um peso sobre toda a sua família. E a sua geração fica marcada por gerações e gerações. Imagine uma mulher marcada por dores de um marido, porque eu já ouvi histórias assim, que era espancada verbalmente, era espancada pelo esposo. E ela nunca tomou de autoridade, de atitude, para dar um basta sobre aquilo. Porque cada mulher, Deus colocou autoridade. Deus colocou poder sobre sua vida. Lembra de Isabel? Uma mulher cheia do Espírito Santo. E olha, que ainda não tinha chegado o Pentecoste. Jesus ainda não tinha nem nascido, mas já era uma mulher cheia do Espírito Santo.
fazendo a leitura correta daquilo que estava ao seu redor. Uma mulher de visão, uma mulher de revelação, uma mulher cheia do Espírito Santo. E muitas vezes a mulher se vê numa situação e não usa daquilo que Deus tem para ela. E aí aquela mulher, a filha dela cresceu. E quando aquela jovem decidiu casar-se, ela disse: tu é louca casar, tu vai sofrer igual eu sofri. Foi lançando a maldição que havia sobre ela, que talvez carregava da avó, e começou a lançar sobre a jovem. E a jovem ficou temerosa. Não quero casar para viver o que minha mãe vive. Eu digo, minha filha, você não vai viver o que sua mãe viveu. Você tem o poder de quebrar essa maldição, aguçando a emoção do medo sobre a vida da filha. Aguçando o medo de ter um relacionamento porque seria igual o dela. Uma mulher que não tinha visão espiritual, que não tinha inteligência emocional, que poderia quebrar ali o jugo e dizer: minha filha, eu sofri muito porque não tive atitude para mudar a minha história. Mas com você vai ser diferente. Você vai casar e vai viver muito bem. Mas como as emoções estavam abaladas, virou sentimentos de rancor, de ódio, de medo. Já agora estava lançando para a sua geração, para a vida dos seus filhos. Temos que vigiar naquilo que vivemos, naquilo que decidimos viver. Porque nem sempre uma pessoa que anda na igreja, que recebeu Jesus como seu Senhor, tem atitudes corretas, tem ações corretas. No trabalho, dentro de casa, com o marido. Se fosse entrar no âmbito familiar aqui, nós ia terminar só amanhã. Não vamos nem entrar nesse âmbito familiar. Porque as emoções, ela pode destruir toda uma geração. Emoções aguçadas com sentimentos daninhos podem destruir toda uma geração. Mulheres que vivem amarguradas, cheias de inveja. Olha para o lado e fulana tem um ótimo marido. Beltrana tem um trabalho excelente, porque eu não consigo. Fulana ora e as coisas acontecem, porque eu oro e as coisas não acontecem. Ei, você não precisa entrar nessa desgraça. Seja o que Deus quer que você seja. Viva o que Deus tem para você viver. Eu sou eu. Deus vai me usar de um jeito, mas você, Ele vai usar de outro jeito. E nós precisamos nos conformar com aquilo que Deus nos deu. Quantos aqui queriam ser do altar cantando lindamente? Meu Deus, todo mundo. Todo mundo não, pouca gente. Os tímidos não querem, né? Meu Deus, como eu queria louvar Deus lá no altar. Mas não tem uma voz, Deus deu uma voz tão bonita para fulano, por que eu não canto? Se conforme com o que Deus deu a você. Descubra naquilo que você é boa para fazer a obra de Deus. E seja feliz. Tenha contentamento naquilo que Deus lhe escolheu para fazer. Sabe por que muitas pessoas não avançam? Porque fazem as coisas esperando recompensa de homens. E quando não vem, sabe o que acontece? Desiste. Porque as emoções começam a dizer: ninguém me dá valor. Ninguém reconhece o meu trabalho. E começa a entrar em crise. E aí, quando você olha, já não está mais servindo ao Senhor como antes. Por quê? Porque fulano de tal recebeu um elogio no altar.
Beltrano, meu Deus, o pastor vive falando o nome dele. A pastora abraça só quem ela quer abraçar. Sai da mente dessa pessoa, cão. Gente, um dia a pessoa disse, pastora, por que a senhora não me abraça? Termina o culto, a senhora abraça todo mundo vai lá pertinho. Aliás, a senhora abraça todo mundo, as irmãs chegam lá, a senhora abraça, mas eu fico só olhando assim, a senhora não vem me abraçar. Eu digo, miséria. Não falei não, mas deu vontade. Miséria. Quando termina o culto, eu fico lá no meu canto. Quantas pessoas vão até mim e me abraçam? Vai um bocado. E por que tu não se levanta do teu lugar e vai? Olha o sentimento. Você está vendo como é fácil deixar as emoções invadirem e determinarem quem você não é? Porque a Bíblia não diz isso sobre você. Que você tem que ficar se comparando com o outro, desejando o que o outro tem, desejando o que é derramado na vida do outro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você é filha de Deus, porque você creu nele. E as suas emoções, ela precisa ter equilíbrio. Olhar, poxa vida, a fila para abraçar ali a pastora está grande, mas eu não vou perder a oportunidade, eu vou lá. Se quer abraçar, vem. Eu nunca neguei um abraço a ninguém. Nunca. De forma nenhuma. Mas as emoções danosas começam a agir na vida da pessoa. Em vez de trazer para perto, vai distanciando. E às vezes por causa de algo tão simples de ser resolvido. Tão simples, o que acontece? A pessoa às vezes deixa de vir para a igreja. Essa amada não. Quem gosta de mim na igreja? Pessoal, até da minha célula nem olha para mim, nem fala comigo. Tu tem boca? Vai lá e fala. Tu tem braços? Vai lá e abraça. Tu tem Deus na tua vida? Libera uma palavra para a pessoa que está do teu lado, para as pessoas que são da tua célula. Para a irmã da igreja. Ô, minha amada, tudo bom? Olha, Deus tem algo tão poderoso na sua vida. Foi revelação? Não, é porque eu quero te falar que todas as mulheres que amam a Deus, que obedecem ao Senhor, Deus tem algo poderoso na vida delas. É em todas as nossas vidas. Olha o êxito que Isabel teve por não ter inveja de Maria. Olha o êxito que Maria teve por não se comparar com Isabel. Olha a vitória. Eu acredito que Naamã, no mínimo, deu, porque Geazi, aquele infeliz, roubou a bênção daquela menina. E quem rouba a bênção do outro, cai em maldição. Fica leproso. Porque é pecado desejar o que é do outro. Seja físico, emocional ou espiritual. Ou ministerial. Tem pessoas que não conseguem orar porque não ora igual a fulano. Fulano ora tão bem, tem umas palavras tão bonitas. Lê Bíblia. Começa a orar os salmos. Daqui a pouco tu vai ter uma oratória perfeita. Mas é mais fácil reclamar do que tomar a atitude correta. Do que tomar a atitude certa. É mais fácil criticar do que elogiar. Sim ou não? É muito mais fácil. Vê que a maioria das mulheres, quando alguém diz, você está linda, o que é que ela fala? São os teus olhos. Não consegue receber um elogio. Muito menos elogiar alguém. Se não consegue, porque isso é um elogio. Quando eu digo, oi,
Oi, Fernanda. Fernanda, hoje tu tá tão linda. Não, você já é linda, mas hoje você tá deslumbrante. A Fernanda, são seus olhos. Ela está me chamando de cega. Que meus olhos estão turvos. Que eu não estou enxergando direito, é isso? Porque se eu estou elogiando é porque realmente eu estou vendo que ela está bonita. E aí, uma pessoa bem resolvida nas suas emoções diz: "Oh, pastora, muito obrigado. Muito obrigado. Fico feliz com o seu elogio." É isso. Agora, quando a pessoa está cheia de mazela, o que ela diz? Não aceita. Por quê? Porque quem não consegue elogiar, não consegue receber elogio. As emoções. Olha para a pessoa, vê que a pessoa está bonita, mas vai procurar um defeito. Não, mas aquele sapato ali não ficou legal, não. Não, mas aquele cinto não tem nada a ver. Vai procurar qualquer coisa. Porque é uma pessoa mal resolvida nas suas emoções. Hoje à noite é noite de você buscar no Espírito Santo de Deus o domínio próprio. Aceitar você como você é. E glorificar a Deus pelo que você é. Nós podemos nos inspirar em pessoas. Minha inspiração, eu tenho fulana de tal, eu tenho uma pastora fulana de tal, eu me inspiro na fulana de tal. Isso é outra coisa. É saudável se inspirar em alguém. É saudável buscar inspiração em alguém. Mas desejar o que a pessoa tem, porque ela se acha que não tem, diga, é pecado. E feio. Você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai romper naquilo que Deus tem para a sua vida. Isso são em todos os níveis. Estou falando aqui raso, muito raso. Mas são em todos os níveis da nossa vida. Talvez você já se pegou com alguém direcionando uma palavra, que as suas emoções, o coração bateu disparado. As suas emoções foram a 1000 de tristeza por aquela palavra. E a primeira coisa quando uma palavra vem, que você sente-se que foi machucado, que foi magoada, é desistir daquilo que você está vivendo. Não vou mais fazer nada, não. Não vou mais nem falar com fulano, eu não vou mais. Nem olhar para a cara de Beltrana, eu não vou mais. Deixa eu te falar um segredo. Quando você for ferido nas suas emoções, que você vê que foi aguçado, a raiva, o medo, a dor, em qualquer área dessas, nas suas emoções. Poxa, eu ouvi isso, vontade de chorar, meu coração acelerou, que me deu raiva. Tem um segredo. Vocês sabem qual é o segredo? Alguém sabe o segredo? Não sabem? Vou dizer para vocês. Ore. Ore. Pai, olha, fulano falou algo agora tão forte que doeu o meu coração. Pai, mas eu não quero que isso se torne um sentimento danoso na minha vida. Eu não quero que isso se torne ódio. Eu nem quero ter raiva dessa pessoa. Deus, eu libero perdão agora sobre ele. E vou rever por que ele falou isso comigo, por que ela falou isso comigo, por que direcionou isso na minha vida. Eu vou rever isso, Senhor. E desde já eu oro, meu Deus, arranca esse mal da minha vida.
do meu coração. Porque se gerar um sentimento danoso, vai ser muito mais difícil de arrancar. Vai ser muito mais difícil de ser tirado fora. E nós sabemos que uma palavra, uma ação na direção de uma pessoa que ela fica ofendida e guarda ressentimento, gera prisões espirituais. Parece que tudo que você faz não dá certo. Fica circulando no círculo. Olhe para essa mulher linda que está do seu lado. Ei, você aprendeu o segredo? Você pode revelar ele para muita gente, viu? Ore. Diga, o poder da oração faz efeito. O que você não pode é dizer, Senhor, tu viu aí, né? Porque isso não é oração. Isso é afronta diante de Deus. Senhor, tu viu aí, não foi que fulano fez comigo? Ó Deus, tu castiga, viu? Castiga, Senhor. Traz castigo sobre ela, traz castigo sobre ele. Deus não vai ouvir essa oração. Tu tá vendo aí o que foi que fez, não tá vendo? Eu sou tua serva, viu? Lembra disso. Uma serva que não tem um coração quebrantado diante de Deus. Sabe que a vingança vem do Senhor. Se alguém te feriu, se Deus vai querer ou não trazer justiça sobre ele, isso é o problema de Deus. Não meu. Diga, o meu dever é orar para que as minhas emoções sejam equilibradas. Não importa se o outro não é, eu vou ensinar ele. Quando alguém está desequilibrado, e a maioria das vezes, quem tem desequilíbrio não aceita a verdade. Porque acha que é dono da verdade. Não, eu fiz isso porque fulano fez isso contra mim. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus venha te encher de uma forma que você possa ter uma visão, discernimento espiritual. Quando algum sentimento danoso vir sobre sua vida e você ter autoridade e poder para renunciar, para rejeitar e para reivindicar a presença do Espírito Santo sobre sua vida. Fique de pé nessa noite. Vamos estar louvando ao Senhor com a canção. Mas eu queria chamar você aqui, que, pastora, eu não tenho controle nas minhas emoções. Quando eu tenho raiva, eu explodo, eu falo o que não devo, eu chuto o pau da barraca, eu derrubo, se possível for, a minha casa, eu destruo mesmo, porque eu quebro o que tem na minha frente, porque eu não consigo. Pastor, é porque se pisar no meu calo, pau come. Sabe que eu comecei a meditar nessa palavra desde segunda-feira. E é tão interessante que aquilo que a gente vai estar ministrando, Deus começa a nos provar. Olha o que diz aqui no livro de Salmos. Salmo 94. E o 19. Olha isso. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Olha isso.
na multidão dos meus pensamentos, as tuas consolações recrearam a minha alma. Como é precioso quando nós colocamos nas mãos do Senhor os nossos pensamentos. E o Espírito Santo vem e nos consola a nossa alma. Filha, não tem a ver contigo não. Fulano é que não está desequilibrado, está vivendo um momento ruim. Fulano é que deixou de buscar a minha presença, está num dia mau. E aí o Espírito Santo começa a lhe consolar. Filha, você não é isso que o povo fala não. Eu te conheço de perto. Eu sei quem você é. Eu conheço você. Salmo 9. Deixa eu dar memória. Olha isso, Salmo 7, versículo 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó Deus, provas os corações ou as emoções e as entranhas. E durante essa semana, eu meditando sobre essa palavra, Deus começou a provar a mim nas minhas emoções. Eu disse assim, Senhor, tu quer me pegar, né? Porque bastou começar a meditar, começou a acontecer algumas coisinhas que, para entristecer, para trazer desânimo, eu digo, Senhor, eu entendi que o Senhor nos prova as nossas emoções, para que nós possamos estar alinhados. Quando alguém vir na nossa direção desequilibrado, nós nos mantermos na mansidão do Senhor. Nós nos mantermos como filhas de Deus, equilibradas, entendendo que não tem a ver com a minha pessoa, porque eu não posso mudar a outra pessoa, mas eu posso me manter fiel nas minhas emoções diante de Deus. São muitas as causas que geram um desequilíbrio emocional. São muitas as causas. São muitas causas. Mas em todas elas, Deus pode te dar vitória. Se você desejar ser uma mulher de equilíbrio emocional, se você desejar ser uma mulher que tem um equilíbrio dado pelo Espírito Santo, que chamamos de domínio próprio. Olha Isabel, o Espírito Santo ainda não tinha descido com fogo, como poder, mas a Bíblia diz que ela, no momento em que viu Maria carregando no ventre Jesus, quando a presença de Jesus ainda no ventre chegou diante de Isabel, ela já foi cheia do Espírito Santo. E por que nós desprezamos a presença do Espírito Santo que está dentro de nós? Como que você não vai conseguir ter controle sobre suas emoções se o Espírito Santo, que tem um fruto chamado domínio próprio, está dentro de você? Sabe por quê? Porque ainda está vivendo no eu. Eu sou desse jeito. Se fizer isso comigo, vai acontecer desse jeito. Porque o Rei Jesus ainda não tomou o senhorio da sua vida. O seu eu ainda está predominando. É a sua vontade, é o seu querer,
é do seu jeito. E aí, não tem como fluir o Espírito Santo de dentro para fora. Quantos entendem isso nessa noite? Então fecha teus olhos, e você que deseja, vem à frente, diga: eu quero mudar. Eu sei que eu sou uma pessoa que as minhas emoções estão desequilibradas. Eu não consigo lidar com as minhas emoções. Eu quero mudar, Espírito Santo. Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero manifestar os frutos do Espírito. Eu quero controlar a minha boca. Eu quero controlar as minhas atitudes de uma forma que agrade ao Senhor. Você pode ficar imaginando: mas eu vou ficar sofrendo por dentro? Não. Quando você decide agradar a Deus, como o versículo falou, vai trazer consolação. O Senhor vai trazer consolação à sua alma. A sua alma vai ser cheia do Espírito Santo. Mesmo que você tenha desejo de agir no impulso, pela sua emoção, você vai recuar e dizer: não, dentro de mim tem o Espírito Santo de Deus. Dentro em mim habita um que é maior do que a minha vontade, do que é maior do que o meu querer. E Deus trará consolo sobre tua alma. Deus vai usar a tua vida, porque uma mulher cheia de domínio próprio, é impossível alguém não reconhecê-la como uma mulher de Deus. Poxa, fulana de tal verdadeiramente é uma mulher de Deus. Olha o que Maria fala quando... Podem ficar orando de olhos fechados. Maria diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Diante de desafios, diante daquilo que o Senhor colocar sobre tua vida, você não vai ter medo, você vai se alegrar. Você vai engrandecer ao Senhor, porque atentou na baixeza da sua serva. Ela se sentia pequena, mas diante de um propósito muito grande. Pois eis que desde agora, todas as gerações, ela começou a reconhecer o que Deus estava fazendo na vida dela. Todas as nações, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Uma mulher que tem suas emoções equilibradas, que diz: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Uma mulher que já não se enxerga mais como uma pessoa pequena, sem valor. Agora exalta o nome do Senhor, porque Maria se achava pequena para exercer tamanha responsabilidade. Mas ela olhou para si, olhou para a grandeza do que Deus estava fazendo na vida dela. E ela disse: mesmo na minha baixeza, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Olha isso. Não é pecado você se achar pequena, mas saiba que o que Deus tem sobre tua vida é poderoso. O que Deus vai fazer através da sua vida é muito poderoso. Deus vai curar você dessa amargura. Deus vai curar você dessa tristeza. Deus vai curar você dessa multidão de emoções
que trazem danos para você. Deus vai curar você, porque você está se expondo e desejando ser uma mulher cheia do Espírito Santo e manifestar os frutos do Espírito. Deus vai arrancar da sua alma todas as feridas. Vai trazer consolo sobre sua alma. O Senhor vai abrir os seus olhos. O Senhor vai abrir a tua visão e vai fazer com que você enxergue quão preciosa você é. Você não vai precisar ferir ninguém. Você não vai precisar atacar ninguém. Você não vai precisar revidar ataques de ninguém, porque você tem a convicção de quem você é em Deus. Você tem a convicção do que Ele está fazendo na sua vida. O que você carrega é maior do que qualquer toque nas suas emoções. O que você carrega é muito precioso. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Oh, labachai andará labachuri andará lamassuri candará lamaná. As raízes de amarguras que estão aí enfiadas, hoje o Senhor vai arrancar pela raiz. Mulheres que não conseguem sorrir, porque acha que Deus colocou sofrimento sobre sua vida. Ei, isso é mentira de Satanás. Deus te criou para cumprir um propósito. Deus te chamou para ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Deus te chamou para você andar debaixo da sua graça. Deus te chamou para que você saiba que Ele é Deus na sua vida. As circunstâncias que você vive não definem o peso da glória de Deus sobre tua vida. As circunstâncias contrárias que você tem vivido e que você tem colocado o seu olhar sobre ela, não carrega o peso da glória de Deus. Você pode desejar isso? Ser uma mulher cheia do Espírito Santo, com emoções equilibradas, dominadas pelo Espírito Santo. Uma mulher que carrega a glória de Deus e que engrandece o nome do Senhor por onde passa. Uma mulher que vive o extraordinário do Senhor sem limites. Não deixe que o diabo prenda você nas suas emoções. Não deixe que o inimigo venha lançar sobre você desejos que não vêm de Deus. Não deixe que o diabo venha lançar sobre você desejos que não é de Deus para a sua vida. Abre os olhos espirituais, Senhor. Abre os olhos espirituais de cada uma nessa noite. Abre os olhos espirituais, que elas enxerguem, Senhor, que nada é sobre elas, mas tudo é sobre o Senhor na vida delas. Que tudo que elas tomam de ações e atitudes sejam para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Que aquilo que veio como peso, como fardo sobre os ombros dessas mulheres, trazendo peso sobre elas,
que elas se sintam amarguradas, tristes, desencorajadas. Hoje eu arranco na autoridade do nome do Senhor e lanço fora sobre os seus ombros. Você nasceu para ser uma mulher extraordinária. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Oh! Deixe o Espírito Santo dominar a sua vida. Deixe o Espírito Santo dizer o que você precisa fazer. Deixe o Espírito Santo dominar as tuas emoções. Não dê força às suas fraquezas, porque a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Sabe, é Deus dizendo que não tem a ver com você, porque você é limitado, você era ser humano, mas há algo dentro de você que é poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. Há algo dentro de você que, se você abrir os teus olhos, você vai enxergar o quão preciosa você é e quão extraordinária são as coisas que Deus tem para a tua vida. Oh, Rabaxaia daralabanabassou. O Espírito está aqui. Oh, Deus está trazendo cura na vida de mulheres aqui nesse lugar. Oh, mulheres que se achavam tão pequenas, mas há algo tão grande dentro de você, para você construir, para você cuidar, para você viver, para você levar para a sua vida, para a sua geração, para a sua família. Você tem valor, mulher. E o teu louvor, a tua adoração, a tua busca rompe barreiras. Aleluia. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga
suas mãos, sua bênção chegou. Recebe a sua vitória nessa Com noite. muito louvor. Precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia. Abraça essa mulher que está aí perto de você. Diga assim: ei. Olha nos olhos dela e diga assim: ei, você vai sorrir em abundância, porque a tristeza não vai ter lugar na tua vida. Embora ela bata na tua porta, ela vai bater em retirada, porque você aprendeu a vencer as suas emoções. Diga assim: eu sei que você vai ter lutas, mas você entendeu que tem algo dentro de você que é poderoso e que você, através desse poder, vai vencer todas elas, todas as lutas, todas as tristezas, todas as dificuldades. E você vai engrandecer o nome do Senhor, louvando, exaltando